Olá, bom dia! No AgroBand de hoje nós vamos falar sobre flores orgânicas comestíveis produzidas em uma pequena propriedade da zona rural de Porto Alegre. Uma semana depois da definição de quem vai comandar o Brasil e o Estado, a expectativa do agronegócio com os governos. Safra de soja. Primeiras lavouras começaram a ser plantadas no Rio Grande do Sul. Nós também vamos falar sobre a safra de lã no Estado. Fique com a gente, eu sou Lizemara Prates e o AgroBand está no ar. Uma semana depois da definição de quem vai comandar o Brasil e o Estado pelos próximos 4 anos, a expectativa do agronegócio. Entidades esperam a manutenção de programas que deram certo e que outros sejam retomados. Para a presidência, reeleição, ou seja, mais 4 anos do mesmo governo, ou quase o mesmo. Alguns modelos devem mudar, mas os programas que deram certo no primeiro mandato ganham um pedido de continuidade e aprimoramento. Principalmente a questão, por exemplo, do crédito, né? Houve um avanço muito significativo para todo o setor agropecuário, para as cooperativas de uma forma geral, para todo o setor agropecuário brasileiro. O crédito funcionou muito bem nesses últimos anos, impulsionou a atividade, houve renovação da frota, enfim, programas muito bons. A infraestrutura de energia elétrica de qualidade, onde postes e a própria rede esteja adequada às necessidades de força que o meio rural precisa hoje, não só para ligar a lâmpada, mas para colocar equipamentos. E, além disso, também as questões de telefonia, internet, a educação voltada ao meio rural. Então, entendemos que o governo federal, que já tem iniciativas nesse sentido, amplie isto. E também que a gente tenha, na questão ambiental, desburocratização e também menos custos de taxas e licenças. Preocupações como conflitos por terra voltam à pauta. No que diz respeito à definição da questão dos litígios que se geraram por falta de definição na área de índios e produtores, pequenos produtores, mais identificados no Rio Grande do Sul. E, paralelo a isso, esses problemas sem definição que geram esse quadro. Inclusive, nós tivemos mortes aqui, né? O setor do agronegócio espera que alguns programas sejam retomados e ampliados. A questão da habitação rural também é uma questão importante, que também está com dificuldades, que nós esperamos que possa agora o governo dar mais ênfase e fazer com que esses programas realmente andem e cheguem a beneficiar daqui para frente essas pessoas que estão com projetos prontos. Além disso, a manutenção dessas políticas públicas e a ampliação, caso, por exemplo, do seguro agrícola, na questão de preços mínimos e também no que diz respeito à infraestrutura. No Palácio Piratini, o Rio Grande do Sul confirmou uma tradição, a de não reeleger governador. Com José Ivo Sartori assumindo o governo do Estado no primeiro dia de 2015, a pauta deve ser ajustada. Um programa que possibilite as cooperativas da agricultura familiar que tenham um programa de recuperação dentro de uma proposta nova de revitalização para as cooperativas cumprirem a sua função normal dentro do Rio Grande do Sul. Vice-governador eleito, José Paulo Cairoli é pecuarista. Ele ressaltou que é preciso uma atenção especial com o agronegócio, principal responsável pela economia do Estado. É um setor, sem dúvida nenhuma, muito importante. Qualquer governo tem que dar uma grande atenção para o setor que gera rede de riqueza e é um setor que o investimento é rapidamente retornado. E antecipou como deve ser a relação entre governo e setor. O que nós estamos tratando e que vamos iniciar a tratar a partir do nosso retorno é olhar de que forma nós vamos gerir ou administrar o Estado do Rio Grande do Sul. Evidente que o setor primário, o setor produtivo, é um que vai ser focado com uma intensidade talvez maior do que essa que vem sendo feita até agora. E as primeiras lavouras de soja da safra 2014-2015 começaram a ser plantadas no Rio Grande do Sul. Segundo a Emater, foram semeados cerca de 70 mil hectares, o que representa um pouco mais de 1% da área total prevista. No ano passado, nesta mesma época do ano, o plantio já atingia 10%. O atraso na implantação acontece por causa das condições desfavoráveis do clima com uma alta umidade.
E para falar sobre a safra atual, Décio Teixeira, presidente da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia, Elisemara. Bom dia, ouvintes. Aproveitando o gancho dessa reportagem com os novos governantes, vocês têm também demandas da ProSoja? Sim, a ProSoja tem demandas não só da lavoura de soja, mas também as lavouras que ocorrem junto com a formação, no caso do inverno. Nós temos uma necessidade que haja a fundação de um fundo de catástrofe, que até hoje não existe, que esse seguro que estão havendo aqui não estão cobrindo as necessidades. Nós vemos o caso agora do trigo, que as lavouras com chuvarada não estão cobertas. E na questão da soja, nós esperamos também que o governo novo que esteja se instalando faça uma revisão geral das normas de política agrícola nacional. Isso já é uma reivindicação há muitos anos. Falando sobre a lavoura de soja, o senhor veio de Cruz Alta aqui para o Agroband, rodou um pouco do estado. Sim. E disse que vai muito bem o desenvolvimento do que o senhor viu aí pela estrada. Exatamente, eu acho que houve um avanço muito grande durante essa semana. Nós tivemos praticamente 10 dias sem chuvas e aí nesses 4, 5 dias últimos se plantou bastante soja. A lavoura anda muito rápido quando o tempo e o clima está muito bom. Tá? E eu tenho a impressão que tem mais que 1%, não vou duvidar da Emater. Não, a Emater fez uma fotografia com os dados que foram levantados, mas quem sabe já avançou um pouco mais. É que isso avança muito durante o dia, entende? Que os produtores estão preparados, a janela de plantio é pequena, então quando dá a oportunidade o produtor se lança a plantar rapidamente. Bom, e a gente vai elencar aqui alguns pontos que trouxeram preocupação na safra do ano passado. Um deles, a Helicover parmígera, aquela lagarta famosa, que deixou todos os produtores com as orelhas em pé no ano passado. Ela já foi detectada na região central do Rio Grande do Sul, agora, neste ano. Como é que vocês estão encarando a Heli nesta safra? Na verdade, o produtor está mais preparado esse ano. Né? Ele já fez a sua reserva de bons inseticidas que combatem ela. E desde as lavouras que estão sendo dessecadas, já estão sendo aplicadas. Já se encontra nas restevas de aveia e de trigo, essas lagartas, entende? Então, eu acho que elas vão ter um cuidado todo especial do produtor, não vai ser surpreendido como foi o ano passado. E no outro ano também nós tivemos a falta de inseticidas, que se extinguiu do mercado. Nós até tivemos uma solicitação negada pela Secretaria da Agricultura em função de que se movimentasse para trazer novos inseticidas para o Estado, e que foi necessário. Outro ponto que teve novidades essa semana envolve os royalties da soja transgênica. Ainda estamos em fase de julgamento, há recursos sendo interpostos pela multinacional, pelos produtores. Isso ainda é uma dor de cabeça? É uma dor de cabeça e que precisa ser resolvida logo, antes da próxima safra. A ProSoja do Rio Grande do Sul está interessada nessa solução. A ProSoja Nacional vai ter uma discussão agora dia 20 de novembro, em Brasília. Que alguns estados já firmaram um acordo, não é o caso do Rio Grande do Sul. Mas não tem acordo ainda definido. Quem vai definir esse acordo vai ser a ProSoja Nacional. Acho que a partir de 20 de novembro já estará encaminhado alguma coisa disso. Mas mesmo assim tem essa ação que corre na Justiça aqui de Porto Alegre e que nessa semana houve negado um pedido de embargo, mas que vai voltar a julgamento em função de não ter sido analisada a questão do vencimento das patentes. Nós alegamos que as patentes estão vencidas, e de fato estão. Então isso vai ter que ter outro encaminhamento, isso não foi apreciado. Em relação à safra que está sendo plantada, 5.125.000 hectares, segundo a Emater, uma estimativa em torno de 13 milhões de toneladas. Muito se falou que o preço caiu um pouco, a soja regulada pela Bolsa de Chicago, e que o produtor podia ser desestimulado, reduzir a área. Isso não aconteceu, porque o planejamento é feito com antecedência, os insumos já são adquiridos antes. Sim. E, inclusive, o preço reagiu nos últimos dias. O cenário é positivo neste momento? Olha, eu diria que já está melhor do que esteve esses dias atrás, né? Que havia uma série de pessimistas aí que se falava em soja em $8,5, né? E agora acabou reagindo. O mercado do mundial da soja são 311 milhões ou 320 milhões total. Desse total, 100 mil é dos Estados Unidos, que ainda não terminou de colher, está com 70%. Hoje, por exemplo, amanheceu com 2 graus negativos nas regiões de lavoura de soja, que estão por ser colhidas. Seguramente vai trazer algum prejuízo. E toda a América do Sul aqui tem soja por plantar. O clima, ele nunca é perfeito, sempre traz algum atraso.
Nós esperamos que esse atraso não seja no Rio Grande do Sul, né, que tenhamos a condição de plantar 5.125.000 hectares da melhor maneira possível para ter um recorde de produtividade, que eu espero que aconteça. A gente teve uma semana de insolação, de altas temperaturas aí, Exato. Fica aquela preocupação, será que podemos ter um calor muito intenso, falta de chuva lá na frente? Vocês sempre ficam, a gente diz, com o olho no céu e o pé na terra, vendo como é que o clima vai se comportar. Mas a soja é chamada de cultura teimosa, é a que melhor resiste a essas variações? A soja aguenta uma barbaridade. E eu creio que esse ano vai ser quente, mas não vai ser com tão pouca chuva como foi até esse ano passado, que faltou chuva na nossa região. Se houver um intervalo aí de 10, 12 dias sem chuva, isso não é nada. Suporta bem. Suporta bem e suporta altas temperaturas, desde que não sejam aí por 10, 12 dias seguidos, né? Eu tenho a impressão que temos que pensar positivamente que teremos uma excelente safra. E hoje, vocês trabalham com a possibilidade de comercialização lá na colheita da soja, em março, quando ela começa a entrar no mercado, nesses $10, vocês acham que pode variar um pouquinho ainda para mais, para menos? Qual que seria a fotografia do dia? Eu acho que essa foto futura, diria, né? Porque do dia, hoje já se sabe, né? Que superou os $10 de novo, que daria um preço futuro de R$55. Antes estava previsto em R$49, hoje já temos um patamar de 55. Mas mesmo assim eu ainda espero que durante a safra ele chegue até em torno de R$60. O produtor de soja está capitalizado hoje? O produtor de soja usou seu dinheiro para fazer os pagamentos que devia fazer daquela frustração de 2005. Você não deve estar enganada, né? Sim, uma quebra de metade da safra. Mais da metade da safra, exatamente. Aquilo ainda pesa nas costas de muitos produtores. Isso está doendo bastante. Mas é um bom negócio plantar soja? É um bom negócio. O melhor negócio que existe hoje na lavoura brasileira é a soja, pode ter certeza. Bom, agradeço ao presidente da AproSoja aqui do Rio Grande do Sul, Décio Teixeira, que contou um pouquinho de como anda a lavoura da oleaginosa aqui no estado. O Rio Grande do Sul já começa a sentir os efeitos do verão. Nesta semana, os termômetros chegaram próximos aos 40 graus em várias regiões. E com as altas temperaturas e mais exposição solar, um alerta principalmente para quem trabalha no campo, o uso do protetor solar. A FETAG lembra que todos os agricultores familiares contemplados com o projeto Saúde na Pele têm o direito de receber o protetor solar de forma gratuita. Para isso, devem procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para fazer o cadastro. Confira agora como vai ficar o tempo nos próximos dias no estado. Neste sábado, a frente fria ainda provoca chuva sobre o Rio Grande do Sul. Pela manhã, as instabilidades atingem o norte, leste e sul. A partir da tarde, pancadas passam a abranger todo o estado. As temperaturas ficam amenas pela manhã e ao longo do dia a sensação será de calor no oeste e norte. Domingo, instabilidades associadas a uma frente fria continuam atuando com maior intensidade. As chuvas seguem sobre o Rio Grande do Sul até o início da próxima semana. O Cadastro Ambiental Rural atingiu em outubro 500 mil registros de propriedades no país, o equivalente a 10% da meta total, que é de 5,2 milhões de cadastros até março de 2015. Segundo o Serviço Florestal Brasileiro, no Rio Grande do Sul, são 310 propriedades cadastradas, somando 20.728 hectares. Aqui, a previsão é de superar 450 mil imóveis. O estado não aparece entre os 10 primeiros com maior número de cadastros. O CAR é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. Há a possibilidade de prorrogação de 1 ano no prazo do cadastro. Não perca em instantes. Nós vamos falar sobre a safra de lã no estado e de flores orgânicas comestíveis. Nós já voltamos.